Antes de passar para o pastor, vou deixar aqui em Isaías 59, o primeiro, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, e passo para o pastor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Sou motivo de alegria de estarmos aqui na casa do Senhor, né? A gente passa por tantos problemas, mas o melhor lugar é aqui na casa de Deus, né? Louvo a Deus pela vida de todos vocês, da nossa irmã Paula, da nossa irmã Jailda, da nossa irmã Tassiana e todos vocês que estão aqui presentes, né? A nossa irmã Jailda, que dirigiu o culto, né? E estamos aqui, né, sempre para dar as mãos ao outro, né? Na leitura que nós fizemos, foi lá no livro de Salmo, né? E o tema hoje é sobre aprender a esperar, que não é nada fácil, porque a espera muitas vezes mexe com o nosso lado emocional, a gente dá uma inquietação, dá uma agonia, mas ninguém tem vitória se não souber esperar o tempo determinado por Deus. E aqui a palavra de Deus, ela fala no Salmo 40, e o versículo 1: esperei com paciência no Senhor. Olha só, esperar é uma coisa, mas esperar com paciência requer de nós outra coisa. Tem gente que às vezes está esperando, mas está explosivo. Eu quero ver quando é que essa bênção vai sair, eu quero ver mesmo. Então não está esperando com paciência, está esperando sobre ordenância, mas com aquela paciência não está, né? Aí a Bíblia diz aqui: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha, eu não sei aonde foi a situação em que Davi se encontrava, mas dá para entendermos que quando ele fala, tirou-me de um lago horrível, eu pergunto nessa noite, de onde Jesus te tirou? Responda para você mesmo. Aqui Davi, ele fala bem claramente, me tirou de um lago horrível. A situação em que ele se encontrava era uma situação horrível, uma situação difícil. Para ele escrever essa palavra, na nossa mente passa muitas coisas. Rapaz, e o Senhor estava onde, pastor? Quando Jesus me chamou, eu já entrei em cada lugar. Se não fosse a mão de Deus, eu não estaria mais aqui. Deus já me livrou tanto da morte, me tirou de boca de revólver, me livrou de tanta coisa, mas eu estou aqui. Se eu for contar meu testemunho, não vai virar mais doutrina, vai virar um culto de testemunho, mas é para somente a edificação dos irmãos. Você sabe o que é um revólver apontado para você e a pessoa dizer, eu vou lhe matar?
e repreender. É Deus que faz isso. A pessoa que fez isto comigo já desceu à sepultura. Mas são coisas que ficam na nossa mente. Eu era para estar nem existindo nesse mundo há muitos anos, desde o tempo da minha adolescência até aqui. Se fazer um retrospecto, Deus me tirou de cada lugar horrível, que somente Ele é que contempla. E a Bíblia diz que, versículo 3: e pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, confiarão no Senhor. Houve uma grande mudança na vida de Davi, quando a pessoa passa a esperar com paciência. E deixa eu falar um negócio para vocês, mas eu não estou fugindo do assunto, né? Mas muitas vezes, tudo que é no tempo certo tem uma tendência de dar tudo certo. Às vezes, a pessoa, os jovens, muitas vezes se prepara para fazer um casamento, se casar, né? O jovem, tudinho, espera com aquela paciência. Uma certa feita, um jovem perguntou a mim assim: pastor, eu estou preocupado em comprar um móveis para poder me casar. Eu disse para ele: se preocupe primeiro em ter uma casa. Eu não estou falando de uma casa de 3, 4 quartos, não. Nem que seja uma casinha menor que seja. Depois você pensa. As outras coisas vêm depois. Sabe o que aconteceu? Ele tomou meu conselho. Ganhou o terreno, fez uma casinha não muito boa, né? Casou e ainda está com a esposa ainda hoje. Ele não se precipitou, você mudou a cabeça, realmente, ele tem que ter uma casa. Até hoje ele nunca pagou um aluguel. Daquela casinha, trocou em outra casa, voltou um negocinho, foi se ajeitando e hoje mora numa boa casa. Porque tudo quanto a gente faz no tempo certo, Deus honra tudo certinho. Mas tem muita gente que se precipita demais e acaba destruindo muitas coisas boas que Deus quer para você. Então tudo quanto é no tempo certo, Deus faz tudo certinho. E aqui nós podemos observar que esperar com paciência não é bom, mas esperar quando as coisas estão dando mal, aí é uma coisa que mexe muito com a gente. Imagine, você está passando o processo agora, mas você tem que esperar, ainda esperar. Então, em cima desses assuntos, vamos ler na livro de Lucas. Nós vamos falar duas histórias dentro de uma, e a gente vai entender um pouquinho essa palavra. Prometo que não vou enfadar os irmãos, amém? Glória a Deus. Daqui a pouco, quando o fogo começar a descer, esse lugar aqui vai ficar pequeno para mim, né? Eu estou medindo o espaço aqui. Louvado seja Deus. Lucas 8, agora que eu me lembrei do óculos, agora está melhor. Vamos meditarmos, iniciarmos no versículo 40. Lucas 8, versículo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando.
Olha, quando Jesus voltou, da onde? Ele voltou da cidade de Gadara. Ele tinha feito uma grande obra naquele lugar, porque ele libertou os jovens que estavam possuídos de demônio. Quando ele voltou de lá para a sua cidade, provavelmente Jesus estava em Cafarnaum. E quando ele voltou, a multidão o recebeu, porque todo já estava esperando. É o assunto. Esperando. Coisa boa é a gente esperar por Jesus. Estou esperando que o homem faça isso comigo, faça aquilo. Te aquieta, espere por Jesus. Aqui a cidade de Cafarnaum, ela traduz para nós um exemplo, porque todos estão ali esperando. Versículo 41. E eis que chegou um varão. Varão significa homem, por nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Por quê? Porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta. E indo ele apertava a multidão. Deixa eu falar um negócio para vocês. Jairo era um homem bastante respeitado. Ele era um dos principais da sinagoga, era Jairo. Era uma das lideranças da sinagoga. Era um homem que tinha sua família e, sobretudo, era um homem que tinha o seu nome limpo. Não se tratava de uma pessoa qualquer. Ele era um dos príncipes da sinagoga. Mas muitas vezes as pessoas às vezes não querem entender que, pela razão de você ser um dos principais da congregação, da igreja, da sinagoga, também você passa por um momento dificultoso. É porque existe uma cobrança muito grande, muitas vezes pela pessoa que passa a ser um dos principais da sinagoga. Vou tirar esse nome de sinagoga, vou botar igreja, que é melhor, que dá o mesmo sentido. Então, muitas vezes, quando você é um dos principais da igreja, você passa a ser cobrado. Muitas vezes as pessoas não querem saber se será que aquele irmão, aquele presbítero, aquele pastor, será que ele comeu hoje? Ninguém pergunta. Dificilmente alguém liga para mim e pergunta: pastor, o senhor está bem de saúde? Não. Aí às vezes as pessoas muitas vezes não têm um senso de empatia, de se colocar às vezes no lugar do outro. Mas por que o pastor está desse jeito hoje? O que é que está acontecendo? Observamos aqui que Jairo estava com grave problema na sua casa, e muitos não estavam nem aí. Jairo tinha uma filha, a Bíblia diz que essa era a única filha que ele tinha, uma adolescente de quase 12 anos, e que ele deixou na sua casa e foi ao encontro de Jesus. Mas ele era um dos principais da sinagoga, mas a família dele estava passando por uma dificuldade grande. Mas muitos não querem nem saber se Jairo estava bem ou estava mal, não queria nem saber.
Mas Jairo, ele tomou uma decisão certa. O povo da cidade de Cafarnaum estava esperando Jesus. Ele tomou a iniciativa: eu também vou atrás de Jesus, porque é o único que pode compreender-nos. O único que pode compreender a gente é Jesus. A minha esposa sabe o que aconteceu comigo hoje de madrugada, que a igreja não sabe. Aconteceu algo comigo hoje de madrugada. Eu disse para ela: não chame nenhum dos filhos, não chame, e não avise nada à igreja. Caso venha acontecer uma piora, aí você entre em contato, aí você fala para a igreja, fala, mas no momento não. Hoje de madrugada, eu já acabei de crer que a gente nesse mundo não é mais nada não. Tem gente que disputa por causa de cadeira, gente que quer ser muita coisa. Cuidado, para você se infartar daqui para amanhã, ligeira, para ir embora ligeiro. Então, às vezes as pessoas não querem entender, acha que muitas vezes, porque a pessoa é líder, está numa igreja, está ali, é um dos principais, se acha que ele tem saúde, se acha que ele é um forte, muitas vezes é o mais fraco da igreja. Então nós temos que entender que a gente temos que estar na igreja, um para ajudar o outro, e não para querer um ser melhor do que o outro. Vou voltar para Jairo, que é melhor. E Jairo estava com a filha doente, estado grave, procurou Jesus. E a palavra de Deus fala aqui, olha só: e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Prostrando-se, apesar que ele era um dos principais, mas nós temos que ter uma reverência muito grande quando a gente vai pedir algo a alguém, e principalmente se esse alguém for uma autoridade maior. A Bíblia diz aqui que ele, prostrando-se, ele prostrou-se aos pés de Jesus para fazer um pedido. Ele fez isso. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Às vezes a pessoa pode ter maior raiva de você, mas se você chegar lá e fulano, me perdoa, saber conversar, se entende, as coisas se encaixam no lugar. Não é você chegar com a ironia: não, pastor, eu quero isso, cadê fulano? Cadê isso? Não é dessa forma. Vamos conversar, que a gente se entende. Mas muitas vezes as pessoas não querem conversar, querem trazer ordenância. Não é dessa forma não. E aqui nos diz a palavra que Jairo prostrou-se aos pés e rogava que entrasse em sua casa, porque a filha dele, a única, de 12 anos, estava morta. E indo Jesus, apertava a multidão. Imagino que Jesus, quando foi junto com Jairo, a multidão agora estava tudinho junto com Jesus. Eu não sei vocês, mas eu já andei já dentro de multidões e a gente não consegue correr. A gente tem que acompanhar os passos ali, tem que ser devagar. E na cabeça de Jairo: eita, que hora esse homem vai chegar na minha casa? A minha filha está doente, está até grave. E Jesus andando devagarinho. Quando chega no meio do caminho, já acontece outra coisa. Por quê? A Bíblia diz aqui no versículo de número 43: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastaram os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curada. Imaginamos que a mulher estava lá em cima de uma cama,
Quando ela tomou conhecimento que uma multidão estava passando, ela provavelmente quis saber que multidão era essa. Eu creio que alguém disse: é Jesus que está passando. Então, quando ela entendeu que era Jesus que estava passando, ela saiu da cama, do meio do sofrimento. Imagina saindo do seu leito. Tem muita gente que quer receber a bênção, mas não quer sair de casa para receber a bênção. Eu vou ficar aqui dormindo na rede e esperar a bênção chegar. Não é dessa forma, não. Nós temos que procurar o dobro da bênção. Agora veja só, aqui a mulher diz, a palavra de Deus fala, que ela era portadora de uma doença, um fluxo de sangue. Quando a mulher tinha fluxo de sangue, aonde ela sentasse, aquele lugar era considerado um lugar imunda. Era uma pessoa que ela tinha que se ocultasse diante do povo, porque quem olhasse para ela dizia: olha, ela está imunda. Ela tinha um fluxo de sangue, não era uma hemorragia, como alguns entendem. Existe uma diferença. A hemorragia é algo pior. A hemorragia é um derramamento pior. Agora, o fluxo de sangue. Agora imagine, e para acontecer o fluxo de sangue na vida dela, a Bíblia diz aqui que ela gastou com os médicos todos os seus haveres. Então ela gastou tudo que tinha. Agora, para o fluxo de sangue acontecer, nós temos que entender um pouquinho sobre o mundo científico. Porque o nosso corpo humano, ele é formado por pequenas partes vivas chamadas células. As células elas se dividem em o núcleo, a membrana e a citoplasma. E no sangue nós temos uma célula chamada discoide. Essa célula é conhecida como plaquetas. E aí essa célula discoide, ela sai do processo líquido para a coagulação. Você vai entender. Se eu levar um corte aqui na minha mão, um corte, se a célula, imediatamente a célula discorre, ela passa o processo líquido, o sangue está descendo. Quando eu levanto assim, o sangue engrossa mais, quer dizer, houve uma coagulação, o sangue engrossou, aí o sangue não desce mais. Porque muitas vezes as pessoas vão arrancar, vai para o dentista tirar o dente, e muitas vezes não faz exame de plaquetas para saber como é que estão as suas taxas. Isso aqui até é muito sério. Tem pessoas que dizem assim: fulano e tal foi arrancar o dente e morreu na sala do dentista. Por que aconteceu isso? Porque os níveis das plaquetas, das células discorde, estavam baixas. Por isso que é muito bom a gente fazer exame das plaquetas. E esta mulher aqui da Bíblia, automaticamente as plaquetas dela estavam com nível baixo. E já que não estava segurando o processo das células, não estava indo para a coagulação, começou a dar esse fluxo de sangue. Eu estou falando do mundo científico, mas tem a ver com a Bíblia. O que é que acontece? Começa agora a hemácia do sangue. Hemácia é o oxigênio que dá vida ao sangue. A pessoa passa a ter falta de ar devido à hemácia.
do sangue. O oxigênio está indo embora. Agora tem outro problema também, que é o leucócito. O leucócito são glóbulos brancos que tem no sangue. O leucócito são células defensivas do corpo humano, que muitas vezes a gente está com a gripe, catarro, sei lá, uma coisa ou outra desse tipo, né? Parece essa palavra assim. E de repente você fica bom. Por quê? Sem tomar medicamento, acontece. Por causa do leucócito, que agiram por você, porque são células defensivas do corpo. E temos os glóbulos vermelhos, que nós perdemos a cor e ficamos amarelo. Olha assim, está bem amarelinho, está com anemia crônica. Então nós entendemos isso. Eu estou falando essas coisas porque eu já entrei na sala dos setores da hematologia e mais ou menos a gente conversando ali com os médicos, a gente entende. E a mulher aqui, ela perdeu sangue e essa mulher estava infeccionada. Essa mulher estava com falta de ar, estava anêmica, estava sem força para nada. Então, mesmo assim, ela foi ao encontro de Jesus, mesmo com todo tipo de enfermidade que ela estava. Mas imagine só, para ela chegar para Jesus, ela tinha que enfrentar uma multidão, porque Jesus estava no meio, a multidão estava em volta. Para ela chegar, estava difícil. Como é que ela vai chegar se a multidão estava toda na frente? E outra coisa, ela tinha que esconder o seu rosto. Provavelmente, ela entrou na multidão assim, para que ninguém visse o seu rosto pelo grau da enfermidade. Imagine se do jeito que a multidão é preconceituosa. Aí de repente já viu uma mulher com fluxo. Olha, vai-te embora. Aqui você não vai entrar não. Que o pessoal se recusa logo. Agora veja só outra coisa que nós temos que entender. Essa mulher, ela foi muito inteligente, porque ela não contou a sua vida para ninguém. Tem gente que quer romper uma multidão. Como você vai conseguir romper a multidão se aquela multidão já sabe do teu problema? Muitas vezes é necessário que você fique no silêncio. É entre você e Deus. E ela começou a entrar naquela multidão. Existem muitos pregadores que dizem que ela caiu 8 vezes. Eu não sei. Eu acredito que seja até mais. Porque a mulher estava fraca, pouca respiração, infeccionada por dentro, febre e muitas outras coisas que estavam acontecendo na vida dela. Então o que aconteceu? Mesmo assim, ela foi direta até chegar em Jesus. Agora, quando ela chega perto de Jesus, a própria Bíblia diz que ela tocou na orla das suas vestes. Tocar na orla, essa parte superior aqui, essa parte superior, a gente chama de gola, mas a orla é embaixo, é na barra do vestido, é embaixo. E ninguém que está em pé pode tocar na orla das vestes de Jesus se não se humilhar, se não tiver deitada, se não tiver caída no chão. Não adianta você querer tocar na orla das vestes de Jesus se você ainda está com o nariz empinado. Eu estou em pé, eu não vou me curvar diante dele. Você não vai ganhar nada. Então foi necessário que aquela mulher se prostrasse. Olha só,
Jairo se prostrou-se e tinha uma filha com 12 anos doente. Essa mulher também se prostrou-se, e o caso dela foi semelhante, porque também ela estava com 12 anos de enfermidade. Então ela se prostrou-se diante de Jesus e tocou na orla da sua veste. E quando toca na orla da sua veste, aí Jesus perguntou assim: quem é que me tocou? Versículo 45. E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dize: quem é que me tocou? Versículo 46. E Jesus disse: alguém me tocou. Ou seja, alguém que está aqui me tocou de uma maneira diferente. Todo mundo estava tocando nele, mas esta mulher tocou em Jesus diferente. Não tocou como os outros estavam tocando, porque muitas vezes tem gente que diz assim: olha, o Deus que faz isso na vida de fulano, o Deus também vai fazer na minha vida. Espera aí, se você tocar em Jesus da maneira que aquele irmão tocou, você vai ser abençoado. Depende da maneira em que você toca em Jesus. E por que Jesus não me abençoa? E a pessoa falou: ei, Jesus é o mesmo de ontem e hoje é o mesmo. Depende da maneira que você se aproxima dele, se aproxima para perto dele. Agora vê só. E Jesus disse, no versículo 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se. Antes ele declarou diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como logo sarara. Veja só, a gente temos o momento certo de falar. Ela entrou dentro da multidão e não disse para ninguém a sua enfermidade, aquilo que estava passando. Mas depois que ela tocou em Jesus e recebeu a cura, olha o que é que diz a Bíblia aqui: declarou-lhe diante de todo o povo a causa da enfermidade, a causa do problema, porque ele havia tocado. Então, agora vou dizer, ela, na mente dela, né? Agora vou dizer, eu toquei no Senhor, porque eu não estava aguentando esse sofrimento, 12 anos que eu sofro. Agora ela abriu para Jesus o coração. Cuidado para você não abrir a sua boca para muitos. Cuidado que nem sempre as pessoas ajudam, mas atrapalham. Se ela abrisse a boca no começo da multidão, ela não ia entrar. Agora, esse exemplo que a mulher fez é interessante, eu acho, porque o que ela fez serviu de exemplo para outro povo lá de Genezaré. Eu vou lá no livro de Mateus e volto para a gente concluir isso. No livro de Mateus 14, louvado seja Deus. Veja o que é que diz, Mateus 14. No versículo de número 34. E tendo passado para outra banda, chegaram aonde? A terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor
e trouxeram todos os que estavam enfermos. Ao 36, que é que e rogava-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos, ficavam curados. Ou seja, o que a mulher fez, o povo lá de Genezaré tomaram conhecimento. Aquela mulher que era portadora daquela enfermidade, daquele fluxo de sangue, ela ficou curada porque tocou na orla da veste de Cristo. Então, serviu de exemplo para que outras pessoas pudessem também ser curadas. Eu quero dizer nessa noite que nós temos que ser exemplo para que as pessoas se aproximem de Cristo de alguma forma. Então, do jeito que aquela mulher foi curada, o povo da cidade de Genezaré também foram curados da mesma forma que essa mulher foi. E aonde é que está Jairo? Vamos conversar um pouquinho de Jairo. Imagine Jairo, ele ainda está falando com essa mulher: meu Deus, a minha filha está lá, está doente. O segredo é esperar, com paciência. Mas uma coisa que me chama a atenção, que Jairo esperou com paciência. Dentro dele, imagina, um monólogo interior, é algo que nós temos na nossa mente, na nossa mente, que mexe muito com a gente, e a gente começa a pensar que tanta coisa não vai dar tempo. Mesmo assim, ele sendo a pessoa, um dos principais da sinagoga, ele não se aproximou de Jesus e disse: eita Jesus, vamos embora, minha filha, depois tu resolve esse negócio aí dessa mulher está doente. Diz: Senhor, eu cheguei primeiro. Imagine já ele dizendo: eu cheguei primeiro, eu fui que te chamei para tu ir para minha casa. Não foi essa mulher, não. Essa mulher está passando na minha frente. Não, Jairo ficou no lugar dele. Tem muitas vezes, até na igreja, às vezes tem pessoas que dizem assim: eu estou na igreja há muito tempo e não sou nada, fulano de tal já é alguma coisa, está passando na minha frente. Não, esse negócio está passando na frente, não. Deixa Deus trabalhar da maneira que Ele quiser. Jairo permaneceu na dele, mesmo com a mente perturbada. Eu não vou dizer que Jairo estava com a sua mente boa, porque não estava. Ele sabia da filha, o estado grave que a filha se encontrava. Depois que curou aquela mulher, aí foi agora para casa de Jairo. Vamos lá. No versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Olha só, a tua filha Jairo, antes de Jairo chegar na casa dele, já foram o aviso correndo: ué, a tua filha está morta. Agora não adianta mais não adianta incomodar mais o mestre, já está morta já. Tem pessoas que tem uma forma de dar notícia ao outro, muitas vezes, na hora de dar a notícia, muitas vezes mata a gente, antes de chegar em casa. Você sabia disso? Eu conheço muita gente. Conheço. Eu tive um aviso, um recado. Vocês não sabem o quanto eu tremi naquela hora. De uma pessoa entrar dentro da minha casa e dizer assim: mataram teu filho agora. Deitar lá no chão, mataram teu filho, mataram teu filho.
Eu fiquei paralisado, quase me infartando. Aí Thalia correu e disse: não é ele não, mãe. Eu já estava quase morrendo. E realmente, parecer é uma coisa, mas não foi, né? Mas tem uma coisa, não tem um jeito mais agradável de dar notícia, não. Por que as pessoas muitas vezes não sabem dar uma notícia ao outro? Olha, deixa eu falar um negócio para você. Teve uma mulher aqui em Vitória que o médico fizeram um exame e disse: você vai morrer. Você tem menos de 2 anos. Você é portadora do câncer. E explicou tudo para ela. Ela pouco disse a mim. Sabe quem foi que eu disse a ninguém? Nem a minha esposa. Não. Depois, no particular, eu conversei com os filhos, né, com a autorização dela, e conversei para consolar o coração dos filhos. Mas tem gente que não sabe dar recado. Viu? Pastor, o senhor não está sabendo de nada o que está acontecendo. Diga o que é. Olha, pastor, isso. Não acaba comigo não, gente. Eu não tenho idade não, pelo amor de Deus. Viu? Às vezes é uma simples coisa. Pastor, o senhor viu o que está acontecendo? Olha, na igreja está acontecendo assim, pastor. Olha, rapaz, eu pensava que era outra coisa, em nome de Jesus. Então a gente tem que ter uma forma de num momento difícil, saber falar com as pessoas. Quando Jesus foi com Jairo: ei Jairo, mas não adianta mais não. A tua filha já está morta. Não incomoda o mestre. Não adianta. Aí, versículo 49. Perdão, versículo 50. E Jesus, porém, ouvindo, respondeu. Eu acho que naquele momento Jairo já ia se desesperar. Jesus falou: não temas, crê somente e será salva. Não tema. Olha só, Jesus estava ali acalmando o coração daquele homem. Não tema, creia somente. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chorei, não está morta, mas dorme. Veja só, por que Jesus não permitiu que o povo entrasse? Para quê? Para fazer bagunça? Eu quero dizer que a obra de Deus não é multidão. Jesus podia dizer naquele momento: vamos entrar. Não. Epa, Jesus, eu não quero que ninguém entre. Pedro, Tiago e João. Nem chamou Bartolomeu, não chamou Filipe. Os outros discípulos ficou até lá. Vocês acham que Jesus teve as suas escolhas? Teve sim. Imagine Jesus dizendo: eu queria te chamar aqui para entrar comigo aqui nesta obra. Tomé, vem cá. Judas, vem. E Jesus sabe a quem vai escolher para fazer uma obra. O negócio era sério. Pedro, Tiago e João, vocês 3. Venha, bora mais eu. Tomé, para quem Tomé vai servir? Para duvidar das coisas? Fica aí, Tomé. Para que Judas entrar? Fica lá, Judas. Não é de confiança não, fica lá, Judas. Escolheu as pessoas certas, o pai e a mãe da menina, e quando entrou, olhou para a menina, pegando na mão, disse: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que ele desse de comer.
E seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou que a ninguém dissesse o que lhe havia sucedido. Pessoal, milagre acontece a partir do momento que você sabe esperar na sua vida. Espere, tenha paciência. A mulher sofreu 12 anos, mas ela conseguiu a sua vez. Nós temos que entender que Jairo esperou Jesus atender a mulher que estava sofrendo, enfrentou a multidão, teve paciência, senão Jesus não ia conseguir chegar na casa dele. Jesus no caminho voltava. Em nenhum momento Jairo forçou a barra, não. A partir do momento que Jesus disse: eu irei para a tua casa, Jesus podia demorar o que fosse na rua, não tinha problema, mas ele já tinha falado: eu vou para a tua casa. E ele estava dizendo: eu vou resolver a tua situação. Então Jairo, ele já acreditou, ele creu em Jesus, apesar dos problemas, da circunstância, mas ele acreditava. O segredo da vitória é esperar no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, são 9h em 1 minuto. Vamos para nossas casas, e a igreja continue em oração, né? Estamos ali em um propósito de deixarmos aqui essa casa, mas vamos para outra, mas a obra não vai parar. Amém? A gente vai para um canto, vamos para o outro, mas a igreja não